Obrigado pelo convite para compartilhar esse momento tão significativo com vocês aqui em Olímpia. Foi muito bom constatar pessoalmente que, assim como no governo do estado, aqui em Olímpia se preza, se respeita e se valoriza a cultura. Se preza, se respeita e se valoriza a democracia, a tolerância e a inclusão, valores que estão tão relacionados à cultura e à política cultural. Essa é a visão que nós temos no governo do estado. É por isso que, desde 2019, na gestão do governador João Dória, nós temos elevado a cada ano o orçamento da Secretaria de Cultura e o investimento em cultura. Temos ampliado o trabalho das instituições culturais que formam o ecossistema de cultura do governo do estado e temos procurado alcançar os 645 municípios do estado e os 45 milhões de habitantes. É interessante notar que no ano passado, mesmo com a pandemia e o cenário tão adverso que enfrentamos, as nossas instituições, com todas as suas milhares de ações e atividades, alcançaram um público de 25 milhões de pessoas. Isso é algo que é muito significativo, é muito relevante, porque nós estamos falando de ampliação do grau de acesso da população a uma oferta cultural de qualidade e de diversidade. E essa é uma das metas que a Secretaria tem, uma das metas com as quais o governo do estado trabalha nessa área. E nós temos procurado também descentralizar o investimento e também a oferta cultural. Por isso eu mencionei isso lá no Conexidades. Desde 2019 nós temos ampliado os nossos programas de fomento e colocamos já em 2019 uma regra segundo a qual pelo menos metade dos recursos desses programas devem ser alocados em projetos culturais de municípios que não a capital. E nós atingimos 56% em 2020. Esse ano vamos alcançar em torno de 60% dos recursos alocados em projetos de artistas, gestores, produtores culturais de outros municípios que não a capital, abarcando aí todas as regiões do estado de São Paulo. E temos aumentado esse valor, e aumentamos na crise, mesmo com todas as adversidades, né? Então, esse ano, os nossos programas de fomento somam aí o montante de 210 milhões de reais, que é um valor recorde para o estado de São Paulo e também recorde em termos nacionais, né? O maior conjunto de programas de fomento à cultura em nível nacional no Brasil. Então isso materializa aquilo que eu falei no início, esse compromisso, assim como o prefeito materializa a sua visão e o seu compromisso com todas essas iniciativas que eu pude constatar aqui, né, como o Distrito Cultural e tudo que tem e terá nele, né, sobretudo a estação, né, que vai ser inaugurada no dia 15, com um conjunto de exposições super interessante. Esse Museu de Arte Sacra, com o qual nós já temos essa parceria e certamente poderemos ampliar a parceria, prefeito. Acho que as nossas instituições culturais elas estão à disposição para estabelecer parcerias e fazer o acervo circular, né? Mas, enfim, aqui nós temos também um exemplo deste compromisso. Isso é algo que me alegra muito, porque com toda a vivência que eu tenho nesse campo da cultura, como criador e também como gestor cultural, eu conheço o poder transformador que a cultura tem em relação aos indivíduos, em relação à sociedade, seja do ponto de vista econômico, em termos de geração de renda, de geração de emprego, de geração de inclusão, seja do ponto de vista
humano, a formação dos indivíduos, a capacitação dos indivíduos, o exercício da sensibilidade, o que a cultura traz em termos de vivência, de repertório, o quanto a cultura nos humaniza a todos, o quanto a cultura nos conecta e nos une, o quanto a cultura nos enleva e nos faz pessoas melhores. E também do ponto de vista social, o senso de pertencimento, o senso de coletividade, a nossa identidade. O investimento em cultura, prefeito, é um ganha-ganha, porque ele tem um retorno imenso do ponto de vista econômico, com a geração de renda e emprego, inclusão. Ele tem um retorno imenso desse ponto de vista humano e social, seu impacto positivo sobre as pessoas, sobre a sociedade, e ele também retorna para o poder público na forma de aumento da arrecadação de impostos. Essa é uma dimensão muito interessante, né? Os estudos de impacto econômico que nós temos mostram que, em geral, como você tem um efeito multiplicador muito grande com esse investimento, há a geração de uma arrecadação de impostos municipais, estaduais e federais que supera o quanto o poder público aloca para a área. E isso também é interessante porque permite, inclusive, o investimento em outras áreas, né? Além disso, claro, falei isso lá no Conexidades também, o investimento em cultura tem um impacto muito positivo sobre a educação, sobre a saúde, sobre a segurança pública, e sobre o turismo e, claro, o desenvolvimento econômico. E é muito bom constatar que aqui em Olímpia há um prefeito, uma prefeitura, uma equipe, um presidente da Câmara de Vereadores, enfim, você tem aqui os gestores responsáveis pela prefeitura e também no legislativo, pessoas que reconhecem, que acreditam no poder transformador da cultura e transformam esta crença em realidade com tantos investimentos e tantos empreendimentos e tantos projetos como, enfim, este aqui e vários outros. Eu estou muito feliz, prefeito, e me coloco, claro, à disposição, a secretaria à disposição de vocês, para que a gente possa contribuir para que, aproveitando essa sua visão e todos esses ativos culturais que vocês têm aqui, como o festival, esse reconhecimento como capital nacional do folclore, enfim, todos os ativos que vocês construíram, que vocês têm, para que isso possa se tornar um exemplo para outros municípios do interior de São Paulo, um exemplo de como a cultura pode impulsionar adiante uma cidade em todas essas dimensões que eu mencionei, né? Formação dos indivíduos, o tecido social e também a economia, né? Enfim, vamos trabalhar juntos, prefeito, para que a gente possa aproveitar a sua disposição, o seu interesse, a sua capacidade de mobilização, inclusive de recursos, né? O interesse que a cidade tem por essa área e o expertise, também a capacidade de investimento e o interesse que nós temos no âmbito do governo do Estado por essa área para trabalharmos juntos e, de fato, transformarmos Olímpia num exemplo de política cultural para outras cidades. É fundamental que a gente construa bons exemplos, porque o exemplo, ele é pedagógico, né? O exemplo educa, é a melhor forma de educar é pelo exemplo, a gente sabe disso em relação aos nossos filhos e os professores em relação aos alunos, né? Enfim, então podemos fazer isso também no âmbito das políticas públicas, criar bons exemplos que mostrem para a sociedade algo que produz resultado, algo que produz benefícios para todos. Então vamos trabalhar juntos, vamos seguir nessa toada para que sigamos cada vez mais prezando, valorizando e respeitando a cultura, independentemente do que acontece em outros âmbitos, né? Eu acho que a melhor forma que nós temos de reagir não é com a resistência passiva, é com a ação
é com a potência, é com a afirmação. Isso é o que nos anima lá na Secretaria a trabalhar incansavelmente todos os dias para realizar mais, para afirmar mais todo esse poder que a cultura tem de melhorar a vida das pessoas e fazer um ambiente melhor, e também toda a conexão que há da cultura com a tolerância, com a inclusão, com a democracia, com todos esses valores civilizatórios que nós prezamos e cultivamos, né? Enfim, então, essas adversidades, elas, na verdade, devem nos dar forças para que a gente possa enfrentá-las e superá-las. É assim que nós temos trabalhado e assim seguiremos trabalhando. Enfim, vamos pensar juntos de que maneira nós podemos colaborar ainda mais para fazer de Olímpia um exemplo de política cultural para o Estado de São Paulo e o Brasil. Espero que vocês aproveitem essa exposição. A coleção é realmente fabulosa. Eu estive ontem com a Beatriz Yunes, anunciamos o projeto da nova Pinacoteca Contemporânea e mais um museu para o Estado de São Paulo, um investimento bastante significativo, e a Beatriz estava lá e ela me falou da felicidade dela de poder compartilhar com a população de Olímpia e com os turistas que vierem aqui uma parte desse acervo fabuloso que foi acumulado pela família. Certamente vocês verão aí uma ótima exposição. Ela me disse, inclusive, prefeito, que está planejando uma vinda aqui, que deve acontecer até o final do ano. Ela me disse meados de... Dia 15. Isso, exatamente, de dezembro, que ela viria, falou no dia 15, e aliás vai ser o dia também lá da inauguração da exposição do Flávio de Carvalho, lá da Estação Cultural. Enfim, então é isso que eu queria dizer. Aproveitem a exposição, divulguem a exposição, né? Todos que estamos aqui temos que usar o nosso... Todos hoje somos de alguma maneira influenciadores, então vamos influenciar positivamente os demais, multiplicando essa exposição. Fotografem, postem, convidem os amigos, familiares, etc., para que mais pessoas tenham acesso a esse acervo fabuloso. Parabéns aos curadores, parabéns prefeito, parabéns secretária, todos os responsáveis aí por essa iniciativa. É isso, muito obrigado. Obrigado.